digna de pregar a palavra, de exercer o seu ministério com sua vida. Então o evangélico hoje virou sinônimo de artista, virou clube social. Eu sou evangélico do clube social tal. Então vida cristã vai além disso, ministério muito mais, e missões, que é o nosso caso, né? Vamos falar daqui a pouquinho. E missões, então, aí que muda tudo. É verdade. Nós podemos também perceber, não só em Guarapari, né, mas tendo uma visão mais ampla, como disse, dos evangélicos no mundo, nós podemos perceber, pelo menos no Brasil e em alguns lugares mais, vamos dizer assim, mais elitizados, há uma preocupação de encher a igreja, né? O sucesso, né? Veja bem como que eu vou falar. O sucesso para muitos abriu hoje, amanhã ou hoje mesmo está lotada. Não importa se é crente de outra igreja, cristão de outra igreja, né? Que chama, vem para, como disse, vem para cá, porque aqui você vai receber, aqui você vai ganhar, enfim, não é? Mas eu fico preocupado, não é? Há quanto tempo nós não evangelizamos um que está realmente necessitado de ouvir a palavra de Deus? Pensa você aí agora, quantas pessoas nesse ano de 2015, eu e você e o bispo levamos para a igreja? Quantas almas neste ano nós ganhamos para Jesus Cristo? Me fale, pense aí você. E nós somos evangélicos. Eu sou cristão. Eu sou da igreja fulano de tal. Lá tá bombando. Agora tá boa, não, tá ótima, não, Deus está operando, não. Lá tá bombando aí. Lá agora lá é o point. Não é? Lá é o lugar. Mas de quê? De cristão que veio de outra igreja? De cristão que saiu, que foi chamado, pescado no aquário, não é? Para o outro aquário que é maior, que tem mais estrutura. Mas, amados, e a palavra de Deus nós estamos pregando para quem? Os viciados em droga, o crack, está destruindo famílias, destruindo vidas. Se você andar um pouco aí depois das 10 da noite, não é? Pelo centro da cidade, por alguns bairros aqui, vocês vão ver verdadeiros zumbis na rua, não é? Viciados em drogas, não é? Casas de prostituição, nos asilos, hein? Nos hospitais. Há quanto tempo não se faz uma visita no hospital para orar pelos doentes? Amados, eu fico muito incomodado com isso. Sabe por quê? Porque está o evangelho assim muito superficial, muito o sonhador, não é? Vamos voltar ao primeiro amor e pregar a palavra de Deus. Faça um projeto. Eu vou ganhar uma alma no ano de 2016. Uma alma eu vou ganhar no ano de 2016 para Jesus. Amém. Se você cumprir a sua meta, amém. É uma pedrinha, né, que você vai ter na sua coroa. Você está pensando na sua vida eterna? Não é? Muitos receberão galardões, não é? Outros poucos, outros nenhum. Então lá vai ser medido, mesmo aqueles que vão ser salvos, vai ser medido por aquilo que fizemos aqui, aquilo que ganhamos para o reino de Jesus aqui. Amém? Pense nisso. Então, e a sua família? Da onde que é? Quais são as suas raízes familiares? Eu sou do Nordeste, né? Nasci em Campina Grande, na verdade, não em Campina Grande, nasci numa cidadezinha próxima a Campina Grande, chama Boqueirão. E quando eu tinha 4 anos para 5 anos, meus pais vieram para o Rio de Janeiro. Meu pai era obreiro na igreja desde a sua adolescência, foi criado dentro da igreja, dentro das Assembleias de Deus, e nos trouxe para o Rio de Janeiro para morarmos na Tijuca. E fui criado ali na igreja da Conde Bonfim, no Rio de Janeiro. Uhum. E ao longo desses anos, a nossa raiz é cristã. Meu pai também hoje é pastor. E eu, aos 17 anos, como eu falei, fui
para o seminário, quis ir para o seminário. Uhum. Mas naquela época não era comumente a igreja aceitar fazer seminário, que, diga-se de passagem, tem um pouquinho de tempo, né? Tem um pouco mais de 2 décadas. Então eu fui para o seminário e desenvolvi aquilo que Deus colocou em mim, que foi o chamado, a vocação ministerial. E os meus familiares, que é os meus pais, os meus irmãos, são todos servos de Deus. Não tem um no mundo afastado, distanciado, todos servindo a Deus. Amém. É uma alegria, uma honra muito grande. E Deus me deu o privilégio de casar também com a filha de missionário, de um pastor muito conhecido no Brasil e no mundo, que é o missionário Oscar Castelo. E eu casei com a filha dele. E a missão já havia em nós desde pequeno. Uhum. E a família hoje se assusta porque Deus realmente cumpre com a sua palavra, pregar às nações. Amém. E assim Deus está fazendo. Glória a Deus. Venho de uma raiz cristã, de um princípio cristão. Vivo no mundo porque no mundo ainda estou, mas não pertenço a esse mundo há muito tempo. Amém. Há quanto tempo o senhor é pastor, exerce a função pastoral e aonde que exerceu essa função? Eu tenho um histórico no nosso... Função não, né? Desculpe, é um ministério. Eu tenho um histórico no nosso blog, depois vou estar passando o endereço, que fala com detalhes a respeito disso. Mas eu, quando fui separado para o Ministério Pastoral, ainda estava no seminário, ainda era seminarista. Viajei várias cidades do Brasil, pregando, inclusive na época no Espírito Santo, pelo lado de Alegre e outras regiões. E comecei o ministério sendo ajudante de pastor. Isso em Volta Redonda, Barra Mansa, aquela região ali. Vim para Cabo Frio, assumi um projeto, que era a igreja que eu fui pastor durante alguns anos, construí, que foi a Igreja Nova Vida de Cabo Frio, que eu fui o fundador e organizamos a igreja em Cabo Frio. E tivemos plantando igrejas por vários lugares no Rio de Janeiro. Temos um histórico de 12 a 13 igrejas construídas, constituídas. Muito bom. E quando fui levantado, separado pela comissão para ser o bispo da denominação, isso a data não me vem agora à memória, mas já havia construído um templo aqui no Espírito Santo, e algo no meu coração falava muito, muito forte, que sempre trabalhamos na área missionária, sempre com trabalho social, subimos o morro, pregávamos a palavra para esses garotos que você falou, que vivem como zumbis, né, hoje. Ganhamos algumas almas para o reino de Deus ali naquela região, salvamos algumas pessoas do fim terrível. E hoje nós estamos pastoreando um projeto chamado Missão Vida em Cristo. Que esse projeto nasceu de uma obra social e que fomos convidados para ministrar a palavra no Chile, isso em 2009, e de lá para cá nós estamos vivendo essa, vamos dizer assim, essa ponte aérea Brasil-Chile já há alguns anos, e agora, já definido, estamos indo definitivamente assumindo, como já assumimos o pastorado da missão em Chile. Amém. Enquanto o bispo estava falando, me veio algo na memória sobre irmandade, não é? Há denominações, há diferentes doutrinas, mas o Deus é o mesmo. Em 1 Coríntios 12, 13, né, diz isso. Os dons, né, são variados, ele dá a cada um conforme lhe apraz, mas o Espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo. Então algo me incomoda também, que às vezes a gente sai da igreja ou está passando na rua e vem uns irmãos, né, de encontro a nós, de terno, gravata, com Bíblia ou não, vestido normal, social, e passa um pelo outro, sem se comunicar, sem falar. Se não dá a paz do Senhor, porque tem denominação que não se dá a paz do Senhor, amém, né? Mas boa noite, irmão, boa noite, minha irmã,
Deus te abençoe, né? Mas passa como se fosse estranho, mas passa sem se comunicar e está com a palavra de Deus no braço, debaixo do braço, né? Segurando na frente. Queridos, em nome de Jesus Cristo. Pastor, essa situação não é um privilégio desse tempo, não. Não é um privilégio desse tempo. Sim. Isso, na época de Jesus, já acontecia. Porque Jesus ele veio para pregar a vida cristã, o Evangelho, para anunciar as boas novas, mas já existiam pessoas que faziam pregação, que faziam menção dos livros de Moisés, né? Dos livros da lei. E existiam as sinagogas, os templos daquela época. E quando Jesus começou às margens dessa sociedade religiosa, que é o evangelho que nós vivemos hoje, é um evangelho religioso. Então quem quer pregar a verdade vive às margens desse evangelho religioso, é diferente. Então as pessoas passam pela gente, irmãos em Cristo, que pregam a palavra, que anunciam a palavra, que vivem dizendo que Jesus voltará, e estão pregando, anunciando as boas novas. Esses irmãos não falam com outros porque pregam os ensinamentos diferentes. Então, viver o Evangelho de Cristo é diferente de tudo isso. Não é andar. Então, não é privilégio desse tempo, né? Se o irmão passa por você, te vê vestido de uma forma, te cumprimenta hoje, te vê vestido de outra forma no outro dia, é porque ele não é um cristão verdadeiro, ele é um religioso, ele é um evangélico religioso. E uma das coisas que eu tenho falado dentro do nosso ministério é que se for para viver um modelo de evangelho ou de igreja atualizada não, desse tempo, um modelo desse tempo contextualizado, não vale a pena, eu não quero fazer algo diferente. O que é algo diferente? É se relacionar com pessoas, é dizer um bom dia, uma boa tarde, ser um bom vizinho, ser um bom funcionário,